Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu fiz um vídeo que o pessoal curtiu, achou engraçado, né, sobre uma experiência que eu tive. E aí eu fiquei pensando, eu tenho algumas situações um pouco inusitadas que podem, né, até ser consideradas engraçadas. E por que não contar, né, algumas dessas situações que eu vivenciei ao longo da minha vida. E nesse contexto, né, eu me lembrei de uma que foi quando eu atendi o Max Lopes, o carnavalesco Max Lopes, como corretor de imóveis, né? Então foi uma situação assim curiosa, engraçada e que eu guardo com muito carinho porque o Max realmente era uma pessoa muito legal, assim, sabe? Mas foi bem engraçado, a princípio foi engraçada. Como que foi esse contato? Naquela época, eu acho que foi em 2011 ou 2012, eu estava trabalhando sozinho, eu já estava meio cansado de trabalhar em imobiliária, porque, sendo bem sincero, rapaziada, eu não via retorno, né? Então, era uma pressão absurda, você não tinha tempo para nada, você, né, tinha que botar X imóveis por dia na pasta, senão não pegava plantão de final de semana. Era uma experiência bem ruim, assim. E tinha que pagar do bolso, passagem, alimentação. Então eu falei, cara, eu vou trabalhar sozinho, vou começar a captar imóvel, eu mesmo aqui perto, a pé e tal. E foi nesse contexto que eu peguei uma casa para vender lá em Itaipu, na região do Serra Grande. Bom, vou dizer o nome da rua, a galera de Niterói conhece, com certeza conhece, Rua Pi. E cheguei lá numa casa, né, de madeira, essas casas pré-fabricadas. E o dono tava lá, não era o Max Lopes, tá? Quero deixar bem claro. E o cara me recebeu, eu falei, pô, posso fotografar aquela história toda enquanto conhecia, fotografei, troquei uma ideia ali. O cara perguntou, você acha que vale quanto? Não, vale tanto. Ele, dá pra trabalhar a venda nesse valor, aquela história toda. De repente chegou um outro cara na casa, aí sim, o Max Lopes. E o cliente chegou pro cara e falou assim, ô Max, quanto tempo? Entra aí, fazer um café pra gente, tô aqui com o corretor e tal. E aí surgiu aquele papo, né, da corretagem, logo caiu na religião, porque na época eu era seminarista, né, eu estava fazendo seminário na igreja anglicana, então já caiu a questão da religião, e aí foi falar de umbanda, candomblé, samba. Só que assim, rapaziada, eu não tinha reconhecido que era o Max Lopes, sendo bem sincero. O Max Lopes, ele tinha um bigodão, né, pra quem não sabe, ele foi carnavalesco da Mangueira, da Viradouro. Mas assim, cara, eu nem me toquei, até por não ser muito chegado em escola de samba. Eu não curto desfile de escola de samba, sendo bem sincero, entendeu? Então, cara, você me conhece? Não. Foi assim, entendeu? O Max Lopes estava todo crente que eu ia chegar, você é o Max Lopes, o carnavalesco da Mangueira. E aí ele soltou, você me conhece? Não te conheço não. Ele tinha esse lance do realmente querer ser reconhecido, porque da mesma forma que ele me perguntou se eu conhecia, ele fez a mesma coisa com meu irmão tava numa lanchonete, ele entrou, e aí a mesma história, cara, ô Max, tudo bem? O cara do balcão, e ele chegou pro meu irmão, começou a puxar papo com meu irmão, e meu irmão tinha reconhecido, né, aí ele perguntou assim, você me conhece? Meu irmão, conheço, o senhor é o Max Lopes, né, mas tipo assim, cara, eu não conheci, sendo bem sincero. Mesmo com aquele bigodão e tal, característico dele. E aí ele chegou pra mim e falou assim, realmente você não me conhece? Olha meu rosto. Eu, não, carnaval. Aí eu associei o bigode, né? O cara Max, carnaval. Eu falei, vem cá, o senhor é o Max Lopes? Carnavalesco Max Lopes? Desculpa te perguntar. Aí ele botou um sorriso de ponta a ponta, sou. Quando ele botou essa, eu falei, porra, Max, me desculpa, cara, eu odeio a Mangueira. Né? Realmente, eu detesto a Mangueira e tal. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Se você quiser que eu fale os motivos pelo qual eu odeio a Mangueira, comenta aqui embaixo. Aí ele chegou pra mim e falou assim, eu não tô na Mangueira, eu tô na Viradouro. Eu falei, menos mal. Entendeu? Então, tipo assim, cara, sendo bem sincero, cara, eu tava pouco me importando pra carnaval, entendeu? Até cheguei a desfilar no Cacique de Ramos, cheguei a frequentar a feijoada do Cacique, até acho legal, entendeu? O Cacique eu acho bacana, mas desfile de escola de samba, cara, nunca me encheu os olhos, sendo bem sincero. Então eu acho que o dinheiro que se investe, né, pra turista, pra gringo ver, né, mulher pelada e baticum, né, sei lá, investe no povo que tá passando necessidade. Eu penso assim, entendeu? Eu detesto carnaval mesmo.
Por mais que gere emprego, né? Gera emprego, gera, mas não para todos, né? Então são cargos mais específicos e tal. Mas eu detesto. E aí eu comecei a trabalhar, cara. O imóvel do Max Lopes, né? Foi... O que ele estava vendendo? Ele estava vendendo uma casa na Rua da Cultura Inglesa, aqui em Niterói, ali no Santo Antônio, né? Ali é Trevo de Piratininga, uma quadra abaixo do Santo Antônio, né? Contornou o Trevo de Piratininga, sentido Itaipu, tem a Cultura Inglesa, tem aquela rua ali do lado, né? E a casa dele, cara, tava um preço muito abaixo de mercado, porque a casa estava depredada, tava quase preço de terreno. E aí ele comentou comigo, pô, você tem um cartão, tô precisando vender um imóvel e tal. Eu falei, não, tenho, tá aqui. E acabei tendo o Max Lopes como cliente, né? E sendo bem sincero, rapaziada, ele sempre foi muito solícito, sempre foi um cara muito legal. Qualquer atualização que ele tinha na casa, né? Ele entrava em contato, subiu o preço, caiu o preço. Ele só não entrou em contato quando ele vendeu. Eu arrumei um cliente para comprar, o cara, não, eu vou demolir a casa, vou levantar 2 casas, meio lote. Né? Tem muito aqui em Niterói isso, região oceânica, Pendotiba, né? Construtor que faz isso. E aí eu falei, pô, beleza. Ele, não quero nem ver a casa, que eu vou demolir, né? Eu quero ponto, tá tudo ok? Tá, a documentação tá ok. Ele, perfeito, eu vou comprar. Faz a proposta de tanto que a casa é minha, né? O cara caiu muito pouco, aí eu liguei pro Max, feliz da vida, e aí, Max, você tá, vendi tua casa. Ele, eu vendi. Eu falei, putz, por que você não me avisou? Criou uma expectativa aqui. Mas assim, sempre foi um cara muito legal comigo. Teve um outro camarada meu que, quando eu comentei que eu estava trabalhando, né, o imóvel do Max Lopes, ele até comentou comigo, eu sou vizinho do Max Lopes, eu nem sabia, em Itaipu, e tive uma discussão com ele, eu tenho cliente para comprar a casa dele, só que ele não me autoriza para venda. Faz parceria comigo? Eu falei, não vou fazer parceria contigo, cara, porque é aquilo, né? Se você tá brigado com ele, meu irmão, vou vender com você, o que vai acontecer? Né? Você vai ter que ir no cartório comigo e tal, porque, pô, tem que ser feito tudo, né? Às claras. Então, não vou fazer isso, negociar isso sozinho. Se você, né, tá em parceria, você vai negociar comigo. E se tá brigado com o cara, é vizinho do cara, nem eu nem você vamos vender, então não rola. Né? Então eu me lembro que esse meu camarada, ele até saiu do mercado imobiliário, nunca mais vi. Ele tava doido para vender a casa do Max Lopes, tinha cliente e tal, e batia lá no Max e tal. Não, cara, deixa eu trabalhar, o Max não, né? Eles tinham discutido lá, não sei qual foi o motivo, meu irmão. Eu sei que o cara tava lá desesperado para vender e o Max Lopes recusava, né, o trabalho dele. Mas é isso, né? Então foi uma história inusitada, engraçada. Eu não reconheci o Max Lopes, né? Mas faz parte, meu irmão. A gente não é obrigado a conhecer todo mundo, né? Porque eu posso dizer que ele foi um cara muito maneiro. E eu tive um contato com ele antes da passagem dele. E foi antes da minha mudança para Petrópolis. Eu fui num brechó aqui em Itaipu. Meu pai deixou um jogo, né, de mesa com cadeiras inglesas para venda. E meu pai falou, não, meu filho, vende pra te ajudar na mudança e tal. Aí eu fui no brechó aqui pra avaliar, né? Levei as fotos, mostrar pro cara e tal. E aí quem tava lá? O Max Lopes. Aí ele não me reconheceu, que já tinha um bom tempo já desse negócio, né? Do ter trabalhado na casa dele. Eu só vi o Max Lopes uma vez, depois foi contato telefônico. E aí foi o mesmo esquema. Você me conhece? Conheço, você é o Max Lopes. Eu já conhecia, né? E assim, ele falou de quadro, mostrou, né? Não, esse aqui tá muito bonito, esse, não sei o que. Ele até tava ali tentando me vender alguma coisa no brechó, né? Não era vendedor, óbvio, ele era amigo do dono, mas ele tava ali quase como vendedor, tentando me convencer a comprar alguma coisa. Mal sabia ele que eu não tinha dinheiro pra nada, assim, que eu tava saindo de Niterói, que eu não tinha como me manter em Niterói. Mas foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Eu sei que eu tava com meu irmão Max Lopes, eu falei, de novo. Né? Então é isso, rapaziada. Fica aí, né? História bacana com um cara que, né, por mais que eu deteste carnaval, por mais que, né, eu deteste a Mangueira, ele tenha sido, né? O Max Lopes, ele fez, né, história na Mangueira, né? Vamos falar a verdade. Por mais que eu deteste aquela escola de samba lá, porque realmente eu não gosto, ele era um cara muito maneiro, né? Então fica aqui, né? Já é saudoso e realmente deixou saudade, porque é uma pessoa assim extremamente simples. Valeu, um abração, até a próxima.